Então vamos lá, olha só, exemplo 10. A função maior inteiro é definida por esse símbolo, ó, esse símbolo que indica o maior inteiro que é menor, ó, que é menor que ou igual a x. Menor que ou igual a x. Então, qual o maior inteiro que é menor que ou igual a 4? É 4. Qual o maior inteiro que é menor do que ou igual a 4,8? É 4. Qual o maior inteiro que é menor do que ou igual a π? É 3. Qual o maior inteiro que é menor do que ou igual a raiz de 2? É 1. E esse aqui, menos 1. Quando a gente faz o gráfico, é interessante. Por que fazer o gráfico? Não podia fazer logo direto. Porque o gráfico vai te dar uma ideia bacana do que está acontecendo. Ó. Isso aqui é chamado função piso. Ó, essa função é chamada função piso. Piso. Você vai entender aqui agora porque é chamado função piso. Olha só comigo o seguinte. Função piso. Aqui são os valores. Olha só. Se você pegar os números entre 0 e 1, depois entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 3 e 4, ó, entre 0 e menos 1, entre 0 e menos 2. O que está acontecendo com essa função? Você pega os valores entre 0 e 1, qualquer número entre 0 e 1, a resposta vai ser 0. Ó, a resposta vai ficar 0. Por quê? Se você pegar essa função, normalmente escreve assim também, 0,5. Ó, com esse símbolo aqui, é a função piso. Se fosse ao contrário, um tracinho em cima seria a função teto. Então, isso aqui vai dar 0. Ou um menor número, ou maior número menor do que ou igual a 0,5 é 0. Mas se você pegar 0,8, também vai dar 0, certo? Então, isso aqui vai ficar aberto no 1. Aberto no 1. Porque se você pegar 1, já vai dar 1. Se você pegar 1, já vai dar 1 como resultado. Ó, já vai dar 1. Se você pegar 1,1, ó, 1 vai dar 1 como resposta. Mas se você pegar 1,2, também vai dar 1 como resposta. Então, até chegar num 2, certo? Quando chegar num 2, vai ficar aberto. Aí depois aqui, ó, quando chegar no 2, vai dar 2. 2,1 vai dar 2. 2,3 vai dar 2. Até o 2,999. Então, isso aqui vai dar 2. Quando chegar no 3, vai acontecer o seguinte. Vai ficar, em vez de ficar 2, vai ficar 3. Ó, 3. Então, aqui vai ficar fechado. Vai fazer isso, ó. Vai fazer isso. Aqui na direção do 4. Isso aqui na direção do 4. E quando chegar aqui, entre 0 e menos 1, vai dar menos 1. Então, por que a função é a função piso? Porque você está pegando um piso, está pegando o menor valor, certo? Pegando maior inteiro, menor que. Menor que, você está pegando o menor valor. Então, função piso. Aí eu pergunto para você agora aqui. A pergunta da questão é essa aqui. Ó. Limite, quando x tende a 3 dessa função não existe, né? Como é que a gente sabe se existe ou não existe? Então, você vai pegar aqui, o 3 está aqui. Você vai pegar o 3 pela direita e pela esquerda. Quando você pega aqui o 3, olha só. Se você pegar o 3 pela direita, essa função está atendendo aqui, que vai dar 3. Ó, vai dar 3. Você pega pela esquerda, a função aqui, ó. Aqui está dando 3. E esse aqui agora está dando 2. Está dando 2. Então, limite dessa função. Quando x tende a 3 pela direita, está dando 3. Só que o limite dessa função, quando x tende a 3 pela esquerda, está dando 2. Então, os limites laterais são diferentes. Então, por isso, não existe o limite. Ó. Então, portanto, né, como os limites laterais são diferentes, não existe o limite quando x tende a 3, certo? Beleza, tranquilo? Vamos lá. A gente vai falar agora sobre o teorema
Eu vou falar aqui algumas propriedades para falar o teorema do confronto. Então a gente vai preparar aqui o nosso teorema do confronto. Olha só comigo aqui o seguinte. Se uma função... Ó, teorema. Teorema é uma lei. Pense o teorema, gente, como uma lei. Uma lei difícil mudar, né? Então aqui é a mesma coisa. Na matemática, essa lei aqui tem força. Tem força. Existe a demonstração, uma prova que isso aqui é válido. Então, para mostrar que isso não é válido, né, então tem que mostrar uma contraprova para isso aqui. Só que como não tem, então isso aqui é sempre vale sempre. Aí olha só, isso aqui é uma lei. A lei não muda, certo? Na matemática é muito difícil mudar. Pode até ter alguém aí querendo mudar alguma lei na matemática, mas não é tão simples. Então olha só, observe aqui comigo o seguinte. Se f, olha só, se f é menor ou igual a g, quando x está próximo de A, exceto possivelmente em A, o limite de f e g ambos existem e tende, quando x tende a A, então, sempre o limite de um vai ser menor do que o limite do outro. Então, olha só, se você tem uma função em cima é maior, tem outra aqui, ó. Você tem um gráfico aqui, o gráfico de uma função. Aí você tem aqui ó, o gráfico de f e tem outro gráfico aqui embaixo que é um gráfico de g. Se f é sempre... Ó, aqui está ao contrário, perdão. Aqui F em cima e G embaixo. G em cima e F embaixo. Então, se G é sempre maior ou igual a F, então quando x tende a A, ó, x tende a um número A, tanto pela direita como pela esquerda, aqui sempre vai estar dando o mesmo valor. E esse valor do limite um vai ser menor do que o outro. Isso aí para qualquer função, certo? Sendo, se uma função sempre é menor ou igual a outra, o limite sempre vai ser menor também. Vamos lá para o teorema do confronto. O que é o teorema do confronto? Olha só comigo. Se f é menor que g e g é menor que h, aí já entra uma terceira função. Ó. Se f é menor que g e g é menor que h, quando x está próximo de a, exceto possivelmente em a. Então a gente vai ter o seguinte, o limite de f vai ser igual ao limite de h, que vai ser igual ao limite, vai ser igual a l. Então, quando o x tende a A em f e o limite de h também, quando x tende a A igual a L, então o limite de g obrigatoriamente é L. Então o que está acontecendo? Se os limites laterais, se o limite dessas funções dos extremos está dando L, se esse aqui está dando L, o de cá está dando L, obrigatoriamente o meio também vai dar L. Num gráfico a gente consegue perceber isso aqui melhor. Olha só o que acontece com o gráfico. Ó. Um gráfico. A gente tem o seguinte, a gente tem aqui a função, aqui o valor de A, aqui a função h, g e f. Então, x se aproxima de A pela direita, ó, pela direita, o valor da função está se aproximando de L, certo? Com o h, isso aqui de f está se aproximando de L. Do h também está se aproximando de L. Pela direita e pela esquerda se aproximando de L, e aqui se aproximando de L. Logo, obrigatoriamente, essa função aqui também se aproximar de L. É chamado limite é chamado teorema do confronto ou teorema do sanduíche. Teorema do sanduíche. Tem um livro que chama de sanduíche. Por que sanduíche? É como se a função h fosse uma banda do pão, a função f outra banda do pão, e você teria aí o hambúrguer aí no meio, o sanduíche, né, o preenchimento aí com a função g, certo? Ia formar um sanduíche. Aí, onde é que a gente utiliza esse teorema do confronto? Mostre que esse limite é igual a zero. Mostre que esse limite é igual a zero. Então, você pega a função x ao quadrado, função seno de 1 sobre x. Isso aqui vai, quando o limite tende a zero, vai dar zero. A gente vai mostrar isso aqui através do teorema do confronto. Então, observe comigo aqui o seguinte. Você vai partir de uma coisa que você conhece. Por exemplo, seno de θ, seno de um valor de um número qualquer, pode ser A, de B, não importa. Seno de θ, ele é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Já sei que isso aqui acontece isso. Se você colocar seno de qualquer valor, por exemplo, seno de 1 sobre x, isso aqui continua sendo verdade. Coloquei duas desigualdades. Então, isso aqui continua sendo verdade, certo? Então, eu troquei o θ
por 1 sobre x. A função ainda continua sendo verdade. Quer dizer, o seno sempre é um valor que vai variar. Ó, o seno. Aqui, lembra lá, ó, ciclo trigonométrico, eixo do seno, eixo do seno. O maior valor é 1, o menor valor é menos 1, certo? Então, a função seno vai variar do menos 1 até 1. Não tem como ser maior nem menor. Então, vai variar do menos 1 até chegar no 1. Aí, o que acontece? Eu vou pegar agora essa função e eu vou ficar olhando onde eu quero chegar. Onde é que eu quero chegar? Tem que aparecer x ao quadrado, tem que aparecer seno de 1 sobre x. Já apareceu seno de 1 sobre x. Como é que eu faço para aparecer seno de x ao quadrado? O x ao quadrado. O x ao quadrado você tem que multiplicar por x ao quadrado. Então vamos multiplicar todo mundo por x ao quadrado. Então vai ficar multiplicando daqui para cá por x ao quadrado. Então vai ficar menos x ao quadrado menor ou igual a x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x menor ou igual a x ao quadrado. Multiplicou tudo por x ao quadrado. Ó, agora eu vou calcular o limite. Limite do extremo, limite do outro, limite do meio. Vamos colocar o limite que eu quero chegar. Onde é que eu quero chegar? Encontrar esse limite. Então vamos colocar aqui. Limite de menos x ao quadrado, quando x tende a zero, menor ou igual limite de x ao quadrado vezes 1 sobre vezes seno de 1 sobre x menor ou igual ao limite de x ao quadrado, quando x tende a zero, quando x tende a zero. Beleza? Aí olha só, esse limite aqui dá zero, esse limite aqui também dá zero. Ó, então vai ficar limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero. Então o que, que a gente tem aqui? Ó? A gente tem que, ó, vou até colocar aqui, vou até reescrever isso aqui agora, lá no outro slide. Copia, cola. Então, a gente tem isso aqui, ó. Como esses limites laterais aqui, ó, esse limite aqui tá dando zero. Esse limite aqui também, ele tá dando zero, né? Obrigatoriamente, esse limite aqui do meio também vai dar zero. Então, onde você coloca assim, ó, portanto, pelo teorema do confronto, ó, como limite de x tendendo a zero, de menos x ao quadrado, é igual ao limite de x ao quadrado, quando x tende a zero, que é igual a zero. Então, limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, também vai dar zero. Ó, também vai dar zero. Ok? A gente está dando um delay aqui. Aí olha só comigo aqui, ó. Pelo teorema do confronto, o que, é que a gente tem? Como esses limites laterais aqui, ó. Como esses limites laterais. Ó, esses limites laterais não. Esses extremos, o limite está dando zero. Tá vendo? Então, obrigatoriamente, esse limite também vai dar zero. Então, pelo teorema do confronto, como esse limite, que é um extremo, está dando zero, e o outro limite, que é outro extremo, também está dando zero, então o limite do meio também vai dar zero. Beleza? Tranquilo? Então, a gente encerra a aula por aqui. Abraço, bons estudos.